E aí, massa! Hoje eu vou falar pra você 6 dicas de como conquistar o seu primeiro milhão. Primeiro milhão é uma marca muito significativa, mesmo que antes esse milhão daria para comprar muito mais coisas do que hoje. Se você tivesse, por exemplo, 1 milhão em 1994 e você tem 1 milhão hoje, o seu milhão de hoje ele compra muito menos coisas do que o milhão de lá antes, certo? Outra coisa muito significativa também em relação ao primeiro milhão, se você for parar para pensar, é relativo, porque se você morar num grande centro, por exemplo, São Paulo, numa casa, por mais que seja grande ou seja pequena, hoje já vale quase 1 milhão ou mais que isso. Então, se você mora, por exemplo, no interior, pode ser que seja um pouco mais difícil e pode ser que você em São Paulo, por exemplo, seja mais fácil. Mas vamos lá. Outra observação importante também aqui, que quando você chega no primeiro milhão, você entra na classe, no hall de investidores qualificados. Você tem direito a ter alguns tipos, algumas classes de investimentos específicos para os investidores qualificados. Antes, as BDRs eram disponíveis somente para investidores qualificados com um patrimônio acima de 1 milhão de reais investidos. Hoje em dia as BDRs já são distribuídas para todo mundo, mas existem alguns fundos hoje em dia que são para investidores qualificados somente, beleza? Então você entrou nesse seleto hall. Agora vamos lá! A primeira dica é você definir metas. Lembrando que sonho não é meta. Se você tem um sonho de chegar no seu primeiro milhão, ok, mas sonho não é meta. Você precisa ter um prazo, você precisa ter uma referência, você precisa ter uma frequência para você chegar na sua meta, certo? E quando você tem uma meta, você tem que adotar algumas condutas para se aproximar mais dela. Então, por exemplo, se você tem uma meta de chegar no seu primeiro milhão, mas você não consegue juntar dinheiro, tem alguma coisa errada aí, né, bebê? Como é que você vai chegar no seu primeiro milhão se você não consegue fazer nem os seus primeiros 10 mil? Então você tem que ir por fases, né? Você tem que ir engatinhando praticamente, beleza? E saiba que as coisas mudam muito rápido, porque, por exemplo, um ano atrás, eu não usava nem as redes sociais para trabalhar ainda. Então eu trabalhava no físico e eu não tinha quase nada. Hoje já tenho um canal no Instagram rodando praticamente sem mim. Eu tenho o canal do YouTube, eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Facebook, tenho várias outras redes sociais que eu tenho contato com você que estão rodando muito bem, mas que há um ano atrás elas não rodavam nada. A sua vida também pode mudar, como a minha também está em constante mudança. Uma frase que eu gosto bastante do Tony Robbins, que ele costuma falar que as pessoas, elas superestimam o curto prazo, elas ficam focadas muito no curto prazo e elas subestimam o longo prazo. O poder do longo prazo é um poder muito forte, porque você pode colocar o tempo a seu favor. Então, quando você coloca o tempo a seu favor, quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar por você, você chega na sua meta mais rápido. O caso desse vídeo é o primeiro milhão. Se você bota o dinheiro para trabalhar por você, também facilita essa questão. É engraçado que muita gente quer alcançar tudo de uma vez, né? Quando quer fazer metas. Quando você vira o ano, chega no Réveillon, ei, feliz ano novo. Qual é a sua meta? Emagrecer 20 quilos, chegar no 1 milhão de reais, ter saúde, ter não sei o que, conquistar o amor da minha vida, tudo num ano só. Você vê que você bota 500 mil metas para fazer tudo num ano só e chega às vezes na metade do ano, a gente tá vamos entrar em abril quase, e você já começou a fazer essas metas? Talvez sim, talvez não. Já estamos praticamente na metade do ano e muita gente nem começou a fazer nada do que prometeu fazer. Então, defina metas, mas seja mais específico nas suas metas e não confunda sonho com metas, tá? Muita gente também se perde na questão de metas porque sabe onde quer chegar, mas acha que é muito difícil para chegar lá. Pense a sua vida como se fosse um Google Maps. Qual são as informações que o Google Maps pede para você? O local que você está e o local que você vai, certo? Ele fala quanto tempo tem mais ou menos para você chegar lá, mas ele não fala, por exemplo, pode ter alguma estrada bloqueada, pode ter algum trânsito congestionado, pode ter uma reforma na pista, pode ser que esteja acontecendo isso lá e você não vai saber. Se você for sem ele, provavelmente você vai perder muito tempo, vai perder tempo a mais do que você não gostaria. E a segunda dica é para você ser intolerante com as dívidas. Então, se você tem dívidas, se você conhece alguém que tem dívidas, mande esse vídeo para ela. Você vai fazer um favor para ela. Independentemente do tipo de dívida que você tem, mas a minha dívida é dívida. Se a dívida for sua, se a dívida for herdada, ela foi advinda de maus hábitos de conduta financeira. Se você tem uma dívida, você provavelmente não tem uma educação financeira de, por exemplo, investir. Então, se você
quiser começar a fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, você primeiro precisa se livrar das dívidas. Primeiro porque fator emocional. Normalmente quando você tem dívidas, você tende a ser uma pessoa mais frágil, porque você está exposto a mais problemas. Então você, por exemplo, não tem uma reserva de emergência. Quando você não tem uma reserva de emergência, você está exposto a qualquer tipo de problema. A segunda questão é que normalmente os juros das dívidas, elas são bem mais altos do que qualquer tipo de investimento. Mesmo que você for um Warren Buffett da vida, um dos maiores investidores no mundo atualmente, que faz cerca de 20% de lucro, de rentabilidade com seus investimentos anuais, mesmo se você for um Warren Buffett da vida, talvez a porcentagem das suas dívidas ela seja maior do que essa porcentagem. Então é muito difícil você tirar o dinheiro e optar por investir, sendo que você está devendo. Então quite as suas dívidas primeiro para depois pensar em botar o dinheiro para trabalhar para você, certo? A terceira dica é você poupar mais do que a média. Beleza que para a realidade do Brasil é mais difícil. Primeiro porque a moeda real é uma moeda bem desvalorizada no cenário nacional. Você fica até desanimado de poupar em reais porque a moeda é pouco valorizada para o mundo. Segundo fator é que a renda do brasileiro ela é em média também mais baixa em relação ao mundo. Então a população é mais pobre, a população é mais carente. Então a dificuldade é maior em poupar. O consumo ele é muito alto, a quantidade de imposto no Brasil é muito alta em produtos, em serviços. Para você poupar é mais difícil. Eu como empresa, para contratar uma pessoa, se eu for pagar um salário mínimo para você, por exemplo, vou lhe contratar, ter a possibilidade de pagar um salário mínimo para você, você tem que produzir no mínimo o dobro para mim, para ser viável para eu te contratar. Agora eu vou te dar um exemplo como que você pode poupar mais do que a média. Um exemplo simples meu. Quando eu estava na faculdade, eu fazia meus processos de assessoria acadêmica, eu fazia minhas rendas por fora e eu tinha um salário aproximadamente de R$1.000 na época. Minha vida era ok, eu nunca passei fome, passava meus perrengues de estudante, mas era normal. Depois que eu formei, eu comecei a ganhar 3, 4 mil reais, só que a minha vida não mudou muito. Tava com o mesmo padrão de vida, eu fazia mais ou menos as mesmas coisas, só que eu tava ganhando quase 4 vezes mais do que eu ganhava antes. A facilidade que eu tinha de poupar era bem maior, porque eu poupava cerca de 30 a 40% do meu salário. Quando eu formei, eu continuei guardando 30 a 40% do meu salário, só que eu ganhava 4 vezes mais. Então eu conseguia guardar 4 vezes mais também. Então se você pensar nesse ponto de vista, fica mais fácil você poupar e organizar suas finanças. A quinta dica é você investir constantemente. Quando você investe constantemente, você tem um aporte maior, você tem uma constância maior, então o seu dinheiro começa a trabalhar por você. Quando você está começando, o aporte ele é muito mais importante do que a rentabilidade, porque se você, por exemplo, voltamos ao exemplo do Warren Buffett, se você for um investidor super foda, você tem uma rentabilidade de 20% no ano, mas se você colocou pouco dinheiro, se você colocou R$100, por exemplo, sua rentabilidade no ano vai ser R$20. Você consegue sobreviver no ano com R$20? Não consegue. Então tem que aportar mais. Quanto mais aporte, mais dinheiro você tem. Só que para você ter uma rentabilidade suficiente para você viver de renda, por exemplo, você precisa ter aportado muito, bastante antes. Então essa é a questão. E um problema muito grande que muita gente fala é: por que você não começou a investir ainda? Me diga aí, você que está me assistindo, você já começou a investir? Se não começou a investir ainda, me diga nos comentários aí por que você não começou a investir ainda. Se o problema for dinheiro, você vai chegar para mim e falar: ah, não tenho dinheiro? Ah, não, esse ano tá difícil de investir. Todos os anos são difíceis de investir, se você for parar para pensar, buscar uma retrospectiva assim, todos os anos são difíceis. Então, esse ano, por exemplo, tem eleição. Ano passado, o pessoal estava se recuperando do Covid. 2020, bombou o Covid. Então, se você ficar deixando para investir quando tiver bom, você não vai investir nunca. Tem outra frase que eu gosto bastante também, que é: você sabe quando que é o melhor tempo de começar? 10 anos atrás. Se você puder voltar no tempo, beleza, mas você não pode voltar no tempo. Quanto antes você começar, melhor vai ser para você, mas o fator tempo ele vai te ajudar. A sexta dica é você gerar renda extra. Quando você gera renda extra, você aumenta a quantidade dos seus aportes. Você aumenta a sua capacidade financeira, que consequentemente aumenta a quantidade de dinheiro que você tem, consequentemente aumenta a quantidade de conforto que você tem na sua vida, consequentemente aumenta a quantidade de tempo que você tem, você fica mais motivado, você fica mais empolgado, você consegue fazer mais coisas, você fica mais produtivo. Então tudo leva a um ambiente que você consegue ser mais eficiente. Quando você consegue ser mais eficiente, você consegue gerar mais renda, aportar mais,
consequentemente você vai ganhando mais e é uma bola de neve. E a sexta e última dica é para você aproveitar oportunidades. A vida é feita de oportunidades, não é mesmo? Não só em questão de investimentos, não só em questão de bolsa de valores, mas em questão de negócios, em relação a desenvolvimento pessoal, em relação a desenvolvimento de networking. Você tem a possibilidade de aproveitar várias oportunidades na sua vida e elas que vão ser determinantes para o seu desenvolvimento pessoal e elas que vão ser determinantes também para você ter a possibilidade de chegar no seu primeiro milhão. Se você me perguntar se eu já tenho o meu primeiro milhão investidos, ainda não, mas eu terei muito em breve e vou fazer um post exclusivo aqui para você falando sobre isso. Como eu cheguei, como eu tô chegando e quando eu chegar eu vou fazer um bolinho que você vai olhar esse vídeo aqui ano que vem e vai falar: porra, bem que o Pivete falou, velho. Tamo junto, muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, nesse botão vermelho aqui embaixo. Se já estiver cinza, é porque você já está inscrito. É nóis, tamo junto e até a próxima.